Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Boa noite, Zé. Tô ouvindo sim. Ok, legal, Sim, ótimo, vamos lá, pessoal. Vamos esperar o pessoal terminar de entrar, mas a gente já vai adiantando algumas coisas. Bom, para quem tá começando hoje, para quem veio hoje, na verdade, essa oficina ela não é uma aula, ela tem um formato de grupo de estudo, onde nós, como pesquisadores, nós vamos desvendando, a gente vai desvendar um pouco desse mundo da literatura. Então, juntos a gente vai construir um legado de manifestação cultural, certo? A intenção aqui não é realmente dar uma aula, e sim fazer provocações como nós conversamos na semana passada, certo? A gente prepara alguns temas e eu vou jogando aqui para vocês, provoco vocês, e aí vocês respondem com manifestações incríveis como vocês fizeram. Foi muito legal, certo? Todos vocês estão de parabéns, porque eu vi coisas incríveis, eu vi coisas muito incríveis de todo mundo. Uma coisa que eu gostaria de pedir sempre para vocês, quando vocês postarem qualquer coisa, não peçam desculpas, porque a arte é arte, ela não responde, não é? Então, não postem lá, tipo, não ficou bom, mas está aqui o meu texto. Não ficou legal, mas está aqui o meu desenho. Sempre fica legal, porque é a nossa visão do mundo. Como é que a gente coloca o nosso olhar do mundo para uma manifestação artística? Então, não peçam desculpas nunca. Bom, semana passada eu não gravei a aula toda, eu acabei esquecendo de ligar Marinheiro de Primeira Viagem. Porém, tem 38 minutos para quem não viu, ela está disponível já para vocês assistirem. Já não, demorou, né? Na verdade. E hoje, assim, a gente precisa falar muito sério, primeiramente. Semana passada eu perguntei para vocês o que vocês gostariam, por que vocês estavam fazendo essa atividade. E a grande maioria é ampliar o conhecimento, ampliar o escrever, o entender, a interpretação de texto, melhorar o meu conhecimento literário, o meu conhecimento artístico. E aí, muito legal. E aí eu apresentei para vocês alguns poemas que vocês não conheciam, que na verdade eram letras de samba, né, totalmente improvável, ali que chegou um pouquinho perto e falou, é música, pela rima é música. Porém, a gente não conhecia. E depois eu apresentei 14 nomes, 14 nomes da poesia do morro, não é? Que compuseram músicas durante 103, 104 anos, mais ou menos, poesias que são excluídas pela sociedade, de alguma forma, porque é samba. Pergunto para vocês, alguém teve curiosidade em pesquisar aqueles primeiros poemas? Porque eu mandei os slides, a aula não estava gravada, mas aqueles primeiros slides, aquelas primeiras músicas, alguém chegou a fazer alguma pesquisa? Só responda se alguém, se for sim, porque não, a gente já sabe aqui, a gente não precisa do não. Alguém pesquisou aquelas músicas? Pode pôr no chat. A Sandra pesquisou. Mas alguém pesquisou aquelas músicas? Vocês tiveram curiosidade em abrir os links que eu mandei depois da aula, que eram as músicas? Alguém fez isso?
Não sei. E aí pergunto, daqueles 14 poetas que nós escrevemos, que nós mencionamos, alguém pesquisou algum poeta? Felipe Martins pesquisou. Felipe, podia compartilhar qual poeta você pesquisou, Felipe? Pode escrever, tá? Para aí a gente começar a fazer um levantamento importante. A gente entrou aqui querendo descobrir literatura, e aí eu joguei um monte de informação para vocês, e me parece que vocês não pesquisaram sobre esses autores. Temos um problema, porque a gente não amplia o nosso conhecimento literário se a gente não pesquisar minimamente um pouquinho de cada um. Então, a gente precisa pesquisar as referências, porque senão a gente vai fazer mais do mesmo, ok? Então, na próxima semana, o que nós vamos fazer? Eu estou avisando isso porque é importante. Eu vou escolher aleatoriamente dois ou três trabalhos, e vocês vão ter que contar para nós sobre o processo criativo. Porque nós queremos, além de ver o trabalho acabado, nós queremos saber sobre o processo criativo de vocês. E a Giovana, ela já fez um pouco isso. Eu gostaria que a Giovana, inclusive, se ela pudesse abrir o som, contasse para nós, para a gente entender como é que foi o seu processo criativo para você chegar naquela manifestação artística, Gi. Você já fez um resumo daquilo no grupo, então talvez você entenda o que é para ser feito a partir de agora. Oi, posso explicar sim? Estão me Sim. ouvindo? Eu queria... Quer dizer, eu tive a ideia do desenho, porque era algo que eu sei que eu conseguia fazer um pouquinho com mais... Como eu posso dizer? E que, tipo assim, eu sabia que eu conseguiria desenvolver bem do que é um texto. E aí, no finalzinho da aula, peraí, deixa eu ver o nome dela. Eu não sei se era a Raquel... Não vou lembrar agora. Ela me deu essa luz, porque ela falou sobre a Sonata de Luar do Beethoven, né? E, não sei, pra mim pareceu um sinal, porque é a minha coreografia de dança favorita e nem tinha passado pela minha cabeça. E aí eu juntei, eu falei assim, se se o Zé conseguiu juntar o Cartola com o Van Gogh, que é tipo assim, dois extremos praticamente, né? Eu falei assim, não, vou ter que fazer isso, eu vou ter que juntar, não sei como, mas eu vou ter que juntar. E aí, nessa parte da coreografia, ele tá tentando, é como se ele tentasse buscar algo, mas não conseguia, e tinha aquilo segurando ele, prendendo ele, e foi na hora que eu resolvi ler a letra, ouvindo a música, né? E aí eu tive essa ideia de desenhar um moinho, destruindo os sonhos dele, reduzindo as ilusões a pó, como fala mesmo na música. E encaixou perfeitamente, porque era... Perdão, na hora que eu vi também a parte dos amores, eu pensei assim, como personificar, né? Como eu ia conseguir fazer, tipo assim, que lembrasse diretamente sobre esses amores. Aí eu pensei na cor vermelha, porque é a cor da paixão, a cor do amor, que todo mundo remete, né? E aí vem essa... Foi só complementos e complementos. Mas a ideia principal, a base mesmo de tudo, foi essa Sonata de Luar. Desculpa, meu microfone estava desligado. Gi, muito obrigado por compartilhar a experiência, acho muito bacana. Acho que a partir de... Assim, vocês fizeram coisas incríveis, a gente sabe que vocês chegaram num resultado muito legal. É interessante a gente anotar como é que foi o nosso processo criativo, tá? Eu acho que se a gente daqui, por exemplo,
15 dias ou daqui 15 anos a gente olhar, será que a gente faria igual? Ou o que a gente mudaria? Ou o que a gente ainda não tinha visto? Então, é importante a gente pensar no processo criativo. Porque pensando nesse processo criativo, é que a gente vai adquirir realmente um pouco mais de amplitude no nosso conhecimento literário e artístico, certo? Vamos lá, a Sandra pediu para falar. Então, abre, Sandra, por favor. Conta pra gente. Oi, gente, boa noite, artistas maravilhosos. Então, eu quis compartilhar com vocês, porque enquanto a Giovana estava falando, eu fiz um filme, já que eu não sabia, né, que o Zé ia pedir para a gente comentar, mas a Giovana foi falando, eu fui aqui vendo como é que eu também, daquela minúscula, né, expressão minha, num pedaço também da música do Cartola, mas foi tão incrível, gente, porque eu fui ler a letra da música. E aquilo, assim, eu soube que ele fez aquela música na época que a filha dele estava passando por um momento muito crítico, né, de dependência. E então eu falei assim, bom, o Cartola, ele já desencarnou há um tempão, né? E aí eu fiz uma conexão, assim, eu falei, se eu fosse o Cartola hoje, desencarnado há muito tempo, essa evolução que é contínua, como ele pensaria sobre essa dor que ele viveu e colocou na letra da música? Eu pensei, não, com certeza a visão do Cartola já seria muito diferente. Então eu peguei um trecho bem triste da música e coloquei assim o meu coração como se ele já estivesse olhando aquela fase da filha dele com outro olhar, com esse olhar mais evoluído, de que cada um está aqui, sabe, para uma missão, para o seu corrigir. Então eu tenho certeza que a visão dele não era mais a mesma. E então aí eu peguei e usei a minha criatividade, né? Coloquei já, tá, tudo bem, existe o esmagar, existe essa coisa, né, que é da fisicalidade, desse moinho, né, dessa coisa que vai mesmo, que vai e volta, essa repetição, essa roda, mas ao mesmo tempo, vamos aceitar, eu aceito, agradeço, então eu coloquei, quer saber? Vamos brincar de roda, ou na roda interior, ou na roda gigante, que é o mundo, né? Cada um com a sua escolha e vivendo cada semente que planta. E aí eu coloquei daquela forma. Legal, Sandra. Acho que muito bom, e acho que todo mundo agora parou para pensar um pouco no seu processo criativo, não é? Legal. Bom, a gente fez uns testes aqui com relação a som. O som não tá legal ainda. Semana passada ele não estava legal. Eu testei de diversas formas, colocar o vídeo direto, colocar no... Não é internet, não é o celular, não é o computador, porque eu estou fazendo com outro computador, com outra internet hoje. E a gente tá com um pouquinho de problema no som na transmissão de vídeos. Então, peço que a gente tenha paciência, pegue a essência, depois eu disponibilizo esse material para a gente pensar, ok? Bom, vamos lá. Vamos lá, tá aparecendo a apresentação para vocês? Chegou? Sim. Sim? Sim. Certo. Pergunto para vocês. Gostaria que vocês olhassem a imagem, certo? É uma imagem de um espetáculo de teatro. Semana passada a gente usou muito a música para nos nortear, e hoje a gente vai usar o teatro para nos conduzir nesse tema. Olhando para essa foto, pergunto o que vem na cabeça de vocês, assim. Eu sei que já tem informações na foto. Alguém gostaria de arriscar, escrever ou dizer no chat? Se alguém quiser abrir o microfone, falar. Só vamos ser muito breve para a gente não monopolizar o discurso. Alguém gostaria de falar a percepção? Do que nós vamos falar hoje? Alguém arrisca? Ninguém. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui falando de um espetáculo chamado Esperando Godot.
Ele foi escrito pelo Samuel Beckett, ele foi escrito em 48, 49, se eu não me engano, 49. Espetáculo muito importante, porque o Beckett, Samuel Beckett, eu acredito que pouca gente ouviu falar, porque a literatura dele não é tão conhecida. O Beckett, ele é irlandês, mas no pós-guerra, no pós-segunda guerra, ele está na França, ele está em Paris, e aí Paris sofreu muito depois da guerra, né, nessa reconstrução, porque ela já era uma referência cultural, ela já era uma referência de cidade-luz, e aí, no pós-guerra, não tinha muito o que fazer, né, então o Beckett, ele olhava, os relatos contam que ele olhava para fora do apartamento dele, e ele sentia, assim, uma profunda tristeza, porque não havia esperança. Era uma cidade totalmente em ruína, ainda havia um conflito que não tinha cessado totalmente, era um conflito que ainda pairava no ar, né, na Europa, principalmente, pós-Segunda Guerra. E aí, ele escreveu um espetáculo muito interessante que fala sobre gente que está morrendo e não morre, que está indo embora e não vai, que está chorando, mas não chora, que está ficando doente, mas não morre. E aí ele criou um espetáculo muito legal, que é esse Esperando Godot, que a gente chama de teatro do absurdo. O Denis, ele já comentou isso, e é mesmo. Quando a gente fala em teatro do absurdo, e aí a gente pensa na literatura do absurdo, a gente está falando de conexões que talvez não façam sentido. E a arte no pós-guerra era muito isso, não fazer sentido. Nós tínhamos uma arte clássica, renascentista, barroca, rococó, a gente tem a arte vitoriana, que está ligada com Art Nouveau, Art Deco. E aí a gente começa a ter rupturas no final do século XIX. Então a gente tem o naturalismo realismo, e aí depois a gente começa com o simbolismo, e aí... mas o mais importante é a gente entender que esse teatro não é um espetáculo de encenação naturalista realista. Até porque essa luz vermelha, por exemplo, ela não existe naturalmente. Ela é uma luz artificial, né? E essa luz artificial, se a gente pensar que não existe energia elétrica durante a história da humanidade, e houve teatro durante toda a evolução do homem, então a luz sempre foi natural no teatro. E luz de velas, né? Era iluminado com velas. Quando a gente tem arte simbolista, então a gente cria os figurinos pretos, que são aqueles pijamões que a gente costuma ver no teatro, e a gente já usou muito, e aí a gente cria essa luz colorida, que ela não é natural, tá? Então, esse teatro do absurdo busca lá no teatro simbolista essa iluminação. É uma tragicomédia, esse Esperando Godot, porque são dois atores no palco. Esse espetáculo tem 2 atos, ele é dividido em 1h30, aí tem um intervalo para a gente comer, ir no banheiro, mais 1h30. Para quem não tem a referência dele, ele é insuportável de assistir, porque ele é um teatro, que ele é um texto curto que se repete o tempo inteiro. Se repete de uma forma que irrita, incomoda, porque eles não têm esperança, então eles vão se repetindo. E o tempo todo, esses 2 personagens, eles estão esperando alguém, ou alguma coisa, chamada Godot, que eles não sabem quem é, ou o que é, ou se vai vir, se não vai vir, e o tempo todo, eles resolvem ir embora. E aí eles dizem, não podemos ir embora. Por quê? Porque estamos esperando Godot. Então, eles nunca vão embora. Eles estão sempre para ir embora, mas eles nunca vão, de fato, embora. Então, esse teatro ele é extremamente repetitivo e precisa entender, a gente precisa ir lá para o final, para o pós-guerra, na Europa, e entender aquele ambiente de incerteza, né? E o cenário é muito interessante, porque é uma árvore sem folhas, uma pedra,
numa estrada qualquer. Então é muito simples, porque essa árvore talvez fosse a árvore que restou da devastação, porque essa pedra simboliza realmente a ruína de como estava, né? Então a gente tem que levar esse teatro do absurdo para lá, para esse espaço de tempo. Eu tô com uma colinha aqui para não perder nada, tá, gente? Vou passar para a segunda imagem. E aí, eu coloquei o título dessa imagem, já linkando com a nossa literatura. Eu vou ficar aqui, porque eles não saem do lugar. Porém, esse eu vou ficar aqui é o tema, é o nome de um poema brasileiro. Depois a gente vai voltar nele. Bom, então a gente está falando do teatro do absurdo e da literatura do absurdo, que é quando as coisas não fazem sentido. Porém, ela não está desconectada da realidade. Ela tem uma conexão com aquele momento atual. É absurdo, não faz sentido, chega a ser divertido, porém, não é que não pode, a gente pode tudo na arte, mas ela não está totalmente desligada da realidade. Ela é tão irreal que ela é real, tá? Então, aí nessa imagem, a gente tem mais um trecho desse espetáculo, né? Esperando Godot. E aí, coloquei mais um trecho de poema. Alguém gostaria de ler? São 4 linhas. Posso ler, Zé? Vai lá. Não esqueça o motivo de nenhuma de suas partidas. Muito bem. Esse trecho de poema é brasileiro, que a gente vai linkando com esse teatro do absurdo. Na próxima imagem, a gente tem uma cena muito clássica, assim, porque o tempo todo eles se cansam, eles estão cansados, eles estão feridos, eles não têm certeza de nada, eles estão meio enlouquecidos pelos barulhos de bomba e etc e tal. Então, um deles tira o sapato o tempo todo, né? E como eu já disse, esse teatro do absurdo, o cenário dele é muito bacana, porque é uma árvore, uma pedra, numa estrada qualquer. E aí eu linkei também já com um poema que a gente vai pesquisar depois. Alguém poderia ler? Eu. Vai lá. Tudo deserto, a longa caminhada, a longa noite escura. Ninguém me estende a mão, e as mãos atiram pedras. Vocês vão perceber que esses fragmentos de poemas e poesias, eles vão se ligar nesse espetáculo de alguma forma, porque é isso, nós estamos vivendo num mundo de incerteza, segundo esse teatro do absurdo. Quando eu digo eles estavam vivendo num mundo de incerteza, pergunto, que certeza que a gente tem sobre o nosso amanhã? Será que esse teatro do absurdo que eu resgatei para a gente falar um pouquinho, ele está lá no pós-guerra? Ou essa literatura, ela vai embarcar uma nova jornada hoje por conta do que estamos vivendo? Fica aí a reflexão, que a gente vai seguir. Mais um trecho para vocês conhecerem os personagens, que é o Vladimir e o Estragon. Eu nunca lembro Estragon, por isso que eu olho, tá? Vladimir também eu não lembro muito, porque assim, é um espetáculo um pouco cansativo. Quem poderia ler um fragmento? Eu posso, Zé? Vai. Deixemos a conversa pra lá. Lembremos que você vai virar pó. E Meia embargou a voz em uma fogueira. Muito bem. Então, aqui também é um novo fragmento que a gente vai percebendo o quanto a interpretação desses atores, ela não é natural, ela não é real. Se a gente observar mãos, olhares, feições, postura corporal, trabalho de corpo desses atores, a gente entende que isso não é isso não é do nosso cotidiano. Então, a gente tem a certeza de que isso não é natural, real, naturalismo, tá? E a gente vai falar um pouquinho
dessa linguagem já já. Mais um trecho, e aí eu mesmo vou dizer sobre essa frase. Essa frase é do espetáculo. O tempo todo eles estão dizendo, nada mais a fazer. Não existe mais esperança. O tempo todo eles estão repetindo. O espetáculo, ele passa em torno dessa fala. Não há nada mais a fazer, porque não existe esperança, tá? E aí, é muito legal, gente, desculpa, minha mesa balançou aqui, eu quase caí. É muito legal a gente entender em que linguagem que o teatro do absurdo ele está inserido. E aí a gente já ouviu, e a gente já viu muito sobre o expressionismo, que é do final do século XIX, e aí o teatro do absurdo vai utilizar o expressionismo como linguagem de ação. Então, se a gente olhar para essa maquiagem, ela é puramente exagerada, não real, ela tem tensão, distorção, e aí isso tudo é inspirado no expressionismo. E o expressionismo, é muito importante a gente falar que antes da Primeira Guerra, a Alemanha, ela faz um teatro e uma literatura muito expressionista. O expressionismo acontece fortemente na Alemanha, que já era nazista. Então, assim, eles desenvolvem esse link da arte visual, das artes plásticas, para o teatro e as outras artes. Então, a música expressionista e o teatro expressionista, ele ganha muita força na Alemanha, tá? Quem pode ler para a gente esse pequeno trecho? Posso ler? Claro. O que será que me dá? Será que me bole por dentro? Será que me dá? Então, e aí, a nossa primeira frase, quando a gente volta, eu vou ficar aqui, é uma música de Elza Soares, que cabe muito, talvez não a música, mas essa frase que eu usei, nesse querer ficar, que eles não sabem para onde ir, eles não têm para onde ir, né? O Não Esqueça Nenhum Motivo é da Riane Leão, que é uma escritora, uma mulher negra, que escreve uma literatura incrível. Então, é uma poesia dela. Eu acredito que a Riane, como ela é muito contemporânea, vocês talvez conheçam, né? A gente tem livros dela aqui, que é bem bacana. Então, é da Riane. Quando a gente vem aqui para o Tudo Deserto, é da Cora Coralina. Deixamos a conversa para lá, é de um poeta, que também é dramaturgo, interessantíssimo, que ele também escreve muito nesse período de guerras. E ele escreve muito sobre os refugiados, que é o Bertolt Brecht. Tá? A gente falou do Beckett, que é o autor desse espetáculo, e agora a gente vai falar um pouco do Brecht, porque o Brecht, ele cria uma linguagem muito ácida para o teatro, muito debochada e, ao mesmo tempo, muito séria, né? Então, a gente vai começar a ver algumas coisas do Brecht, que é muito legal, tá? Bom, Nada Mais a Fazer é do próprio espetáculo. E aí, O Que Será Que Me Dá, que me bole por dentro, será que me dá, é do Chico Buarque. Então, depois a gente vai fazer essa ligação dessa literatura brasileira com esse teatro do absurdo. Ficou claro para vocês sobre o teatro do absurdo que nós estamos falando de um tempo de incertezas desse pós-guerra? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa antes da gente ir para frente? Alguém? Tem alguma dúvida? Pera lá, Denise.
O Brecht, ele usa um sarcasmo falando de coisa muito séria. Muito legal. E aí, se a gente pega essa foto desse espetáculo, esse espetáculo eu assisti em Araçatuba em 2018. Esse espetáculo ele veio para Araçatuba e eu assisti no Teatro Municipal de Araçatuba. E aí, quando a gente pega essa imagem, a gente pensa que ela pode ter sido inspirada nessa imagem. Vocês conhecem essa imagem? Sim. Sim. Essa imagem, ela é o grito. O Denis, por exemplo, ele falou o nome da tela. Por que a gente fala primeiro o nome da tela? Porque essa tela, ela é mais famosa do que o próprio autor. O autor dela, ele não ficou tão famoso, que é o Edvard Munch. Se escreve Edvard, mas, né, a brasileira aqui coloca Edvard Munch. E ele não ficou tão famoso, porém, essa obra, ela é um marco e um símbolo do expressionismo. E aí, quando a gente olha para ela, e aí a gente volta um pouquinho, a gente percebe que essas tensões todas estão inseridas nesse teatro, cor, palco, realmente as ações físicas desse ator, e aí talvez ela possa ter sido inspirada nessa obra de arte, que é realmente assim, um marco, né, no expressionismo. Fantástica, incrível. E aí agora, eu vou passar para vocês um trecho, ele tem 8 minutos, eu espero que dê tudo certo. Se o som der vocês vão precisar prestar muita atenção, porque talvez se o som der uma travadinha, a gente precisa estar muito atento. O som está travando para mais alguém? O Otávio perguntou se o som está travando para ele. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Aqui está tranquilo. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Um espetáculo muito legal. Tem ele na íntegra no YouTube, apesar de que quando vai pro YouTube deixa de ser teatro, mas é muito interessante. Chama Cantora Careca, é uma obra do Ionesco. E aí eu separei uma cena que é clássica do Teatro do Absurdo, para vocês assistirem, para vocês entenderem figurino, maquiagem, interpretação, entender a linguagem que nós estamos falando, que ela tem toda a referência dela nas artes do expressionismo. Então é uma cena divertidíssima da Cantora Careca que vocês vão assistir agora, ok? Mesmo assim, agora sem pensar nisso. Brincadeira, né? Os bancos não guardassem as absurdas tarifas cobradas a todo e qualquer tipo de serviço, mas você tem a vontade também para o enriquecimento ilícito da vida. Só para isso, vai mais de 100 milhões de reais pelo primeiro semestre deste ano.
Eu também, meu senhor. Me parece que eu conheço de algum lugar. Eu não haveria visto que o isso. É bem possível, meu caro senhor. Eu sou da cidade de Manchester. Mas eu não me lembro muito bem, não poderia dizer se eu vi ou não. Ah, que curioso. Saí de Manchester. Ah, que curioso. Que estranha coincidência. Eu também, meu caro senhor, eu saí da cidade de Manchester há mais ou menos umas 5 semanas. Eu peguei o trem das 80 da manhã e cheguei em Manchester. Aliás, cheguei em Londres às 15 para as 5. Ah, que curioso. Coincidência. Eu também, meu caro senhor, eu estava justamente no mesmo trem. Ah, sim, meu caro senhor, é realmente possível. É bem possível, pode ser, é plausível. E afinal, por que não? Mas eu não me lembro do senhor, meu caro senhor, o senhor Oliveira. Ah, que curioso! O meu lugar, meu caro senhor, era no vagão número 8, 6º compartimento. Talvez tenhamos nos encontrado no 6º compartimento, minha cara senhora. Sim, meu caro senhor, é bem possível. O senhor pode estar pleno de razão. Mas é possível que temos nos ligação de uma coisa que acontece mesmo. Realmente, é claro, é realmente, meu senhor, realmente. Sabe, o meu lugar é o número 13, perto da janela. Como? O meu lugar, meu caro senhor, era o número 6, perto da janela. Em frente ao senhor, meu caro senhor. Que curioso. Estávamos então frente a frente, minha cara senhora. Deve ter sido aí que nós vimos. Sim, meu caro senhor, é bem possível. Mas não me recordo disso. Essa foi a senhora, minha cara senhora. A senhora que me pediu para colocar a sua madeira no barrageiro e que em seguida me agradeceu e me deu perdição para fumar. É sim, devia ser eu, meu caro senhor. Que curioso. Que curioso, que coincidência. Sim. Então, muito bem. Mas então, talvez tenhamos nos conhecido naquele momento. Sim, meu caro senhor, é bem possível, realmente bem plausível. Ah, mas eu não me lembro do senhor, meu caro senhor. Desde que eu cheguei a Londres, minha cara senhora, eu moro na Rua Brook. Ah, que curioso! Eu também, desde a minha chegada a Londres, eu moro na Rua Brook. Eu moro no número 19. Ah, isso é coincidência. Eu também moro no número 19. Mas então, minha cara senhora, talvez tenhamos nos encontrado naquela casa. O senhor está coberto de razão. Ai, mas o nome é mesmo. Mas que coincidência. Sabe, no meu quarto eu tenho uma cama. A minha cama fica coberta de um edredom verde e está localizada ao fim do corredor entre o lavabo e a biblioteca, minha cara senhora. Tinha comigo. No meu quarto, meu caro senhor, também tem uma cama. E ela também fica coberta com um edredom verde. E fica ao final do corredor entre o lavabo e a biblioteca. Meu Deus, que curioso, minha cara senhora. Moramos no mesmo quarto
seja lá que queremos nos encontrar. Sim, cara, a senhora é realmente bem possível. E agora pensando, talvez até mesmo na noite passada. Talvez. E o livro do Senhor, meu caro Senhor. Sabe, eu tenho uma filha. Ah, eu também tenho. A minha filha, ela mora comigo. A minha filha, ela também mora comigo. Minha filha tem 2 anos. E a filha. A minha filha. A minha filhinha é muito bonita. Só que a minha filhinha tem um olho branco e um olho vermelho. Meu caro Senhor. A minha filhinha, ela também tem um olho branco e um olho vermelho. E se chama Alice. Que estranha coincidência. Talvez seja mesmo a minha cara senhora. A senhora é realmente bem possível. Bem, minha cara senhora, receio que já não há mais dúvidas. Nós já nos vimos e a senhora, a senhora é a minha própria esposa. Elizabeth, eu encontrei você. Donald? Você, Dani! Pessoal, vocês conseguiram assistir? Sim. Sim, Zé. Sim. Sim, assisti. Sim. Vocês conseguiram entender a cena? Sim. Zé, eu não consegui entender o diálogo muito. Não tava. Aqui pra mim tava cortando. Não tava Isso. entendendo quase nada. Isso. Prestei atenção. Eu vou deixar disponível, porque não sei assim. Eu não sei o que acontece, assim, se é no nosso celular, eu não sei. Enfim, assim, para mim ele aqui tá ok. O som, na verdade, ele não é 100% porque ele foi gravado ao vivo. Isso não é vídeo, não é cinema, né? Ele foi gravado ao vivo, então a qualidade do som ele já é ruim. Não é que é ruim, é que é o som ambiente. Mas, assim, é um casal que é convidado para... Um casal que é convidado para jantar, eles chegam atrasados, levam uma bronca da concierge, né, da copeira, e aí, legal, tem bastante gente aqui dizendo que já estudou. E aí, eles sentam nessa sala e começam a olhar um para o outro e dizer, olha, eu acho que eu te conheço de algum lugar, mas não sei de onde. Ah, eu acho que eu te conheço, mas também não sei de onde. Ah, eu acho que eu vim de tal cidade. Ah, mas eu também vim de tal cidade, mas eu não lembro do senhor. E aí ela vai repetindo que ela não lembra dele. E aí, no final, eles vão chegando à conclusão que eles moram na mesma casa. E eles descobrem que eles têm a mesma filha. E no final, eles descobrem que eles são casados. E aí eles se reconhecem nesse final de cena, né? E eles se reconhecem, né? Tipo, então é muito legal esse diálogo, porque é muito bacana. Eu vou deixar depois disponível para vocês assistirem, tá? Bom, tudo isso, a Samara, a Bruna, acho que está falando alguma coisa desse espetáculo. Esse espetáculo é um marco, a Cantora Careca, do Ionesco, para o Teatro do Absurdo. A gente pode dizer que o Ionesco ele é um dos autores mais importantes e precursores do Teatro do Absurdo, né? Ele tem outros espetáculos incríveis. Se não me engano, os Rinocerontes são dele, eu não tenho certeza, tá? Eu tenho, assim, eu acredito que sim, que é um espetáculo também fantástico. Bom, eu estou falando de Teatro do Absurdo. Denis, depois eu tiro as dúvidas aqui, tá? Eu estou falando de teatro do absurdo, eu estou falando de literatura do absurdo, eu estou falando de expressionismo, para a gente fazer uma reflexão,
Qual seria essa reflexão? Tudo isso que o teatro do absurdo ele vivencia é proveniente do caos. O teatro do absurdo, a literatura do absurdo, ela foi criada em tempo de caos. O caos forneceu material para esses autores incríveis, como o Beckett, o Brecht, o Ionesco, escrever coisas que não faziam muito sentido, sem esperança, e etc. Então, eles relatam essa época de caos, né? Pergunto a vocês, nós estamos vivendo tempos tranquilos ou nós estamos vivendo um caos? Um caos total, né? É isso. O teatro do absurdo, a literatura do absurdo, ela vai fazer muito sentido se a gente entender que estamos vivendo um caos como essa galera viveu lá atrás, no começo do século XX, final do século XIX, metade do século XX, do pós-guerra. Então, tudo isso leva a gente a pensar no seguinte: o caos está se repetindo? Estamos vivendo um novo caos? Essas lives, que eu não suporto, né? Não é que eu não suporto. É que assim, a gente abre o Instagram, pula a live. A gente abre o Facebook, pula a live. A gente abre o YouTube, pula a live. Eu tenho medo de abrir o armário de casa e pular uma live. Eu tenho assim, eu falo, vai sair uma live daqui. Será que essa é a nova linguagem que vai ser utilizada para explicar um pouco da nova era cultural, da nova era artística do mundo? Não sei. Mas vivemos um caos. E a gente começa a raciocinar o seguinte: estamos vivendo um caos. Como é que a gente enxerga a poesia? Como é que a gente enxerga as artes plásticas, a música, a literatura em tempo de caos? Então eu trouxe algumas provocações. Tudo bem? Todo mundo? Ok? Começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Depois a gente vai ler, compartilhar, eu acho que a Sandra postou aqui alguma coisa também. Bom, então é isso. Como que a gente pode pensar em poesia no meio do caos? Como é que a gente pode pensar em escrever, ou desenhar, ou compor, ou criar alguma coisa no meio do caos? A gente está sendo egoísta, criando arte, com o mundo explodindo e a gente criando arte. Somos egoístas? Ou não? Nós estamos encarando... Não. Estamos encarando o mundo de forma diferente, porque somos artistas e vemos o mundo de forma diferente. Não é mesmo? Não é mesmo? Bom, então vamos começar a fazer esse link atual. Essa cena, gente, uma tristeza que aconteceu essa semana no Líbano, uma catástrofe, o que aconteceu lá, sem precedentes, uma explosão muito triste, né? E aí eu extraí essa imagem dessas reportagens falando do caos no que está o Líbano, não é? Espero que vocês tenham lido essas reportagens, porque é muito importante, foi muito triste o que aconteceu lá. Uma explosão de proporção atômica, né? E que ainda não se tem certeza se foi acidental, que não é, porque ninguém armazena essa quantidade de material perigoso assim, de graça, gratuitamente. Ou se realmente foi um atentado terrorista e etc. Mas é uma imagem muito triste, que morreu muita gente. Então, assim, é uma imagem do Líbano essa semana. E aí, eu coloquei uma imagem da cidade do Rio de Janeiro, em 1973, 74, eu não tenho certeza, 71, esse viaduto no Rio de Janeiro que caiu e matou muita gente.
Era um caos no Rio de Janeiro na década de 70. E aí, pergunto para vocês, esse caos, ele se conecta com esse caos? Quando a gente olha para a imagem, estamos falando de arte. Esse caos no Líbano, quando a gente olha para essa imagem, ele se conecta com esse caos da década de 70 no Rio? Quando a gente olha para a imagem, sim, ele se conecta. Acho que sim. Sim, principalmente pelo sofrimento. Legal. Creio que sim. Se a gente só olhar a imagem, a gente parar de psicologizar as coisas, eu posso dizer que essa imagem talvez seja um outro ângulo dessa imagem, não posso? Para pensar nisso. Pergunto a vocês. Não me parece que essa imagem é um outro ângulo dessa imagem? Parece que aquela rua que tem fumaça e tal é a extensão desse viaduto. Não parece? Porque aí a gente começa a ligar as coisas. Pergunto a vocês. Como é que a gente olha para esse caos e produz arte? Quem gostaria de abrir o microfone e falar rapidamente? Como é que a gente olha para esse caos e produz uma manifestação artística cultural? Posso falar, Zé? Claro. Então, eu acho que o caos em si, ele é arte, ele é uma poesia, né? E o sofrimento também. Então, eu acho que a gente cria arte através disso, olhando para o sofrimento, né? Sofrimento que causa na gente, que causa no outro, né? Então, considerando que o caos e o sofrimento, eles são uma poesia, a gente faz arte através disso, né? Eu acho que é isso. Muito bem. Eu acho que é isso, muito bem colocado. E olha que interessante, o caos, ele nos serve de material para a gente criar manifestação artística. E aí pergunto para vocês, a gente está sendo egoísta ou a gente está fazendo apenas o nosso relato de mundo? Uns escrevem matéria jornalística, outros são advogados, defendem quem morreu ou quem não morreu, e nós artistas colocamos a nossa visão do mundo. E aí esse viaduto da década de 70, ele gerou uma obra artística. Alguém sabe dizer que obra artística é? Se alguém souber, abre o microfone e fala. Esse viaduto do Rio de Janeiro, ele inspirou um movimento artístico que todo mundo conhece. Movimento não. Ele inspirou um artista especificamente, e a gente vai falar um pouquinho dele também, mas alguém tem ideia do que esse viaduto serviu de base para uma manifestação artística? Vou colocar para vocês. Eu me emociono, a arte me emociona. O Aldir Blanc escreveu essa música, interpretada lindissimamente pela inenarrável Elis Regina, e esse trecho da música é inspirada nessa ponte que caiu e matou um monte de gente. O Bêbado e o Equilibrista é uma música que fala do brasileiro e da esperança, que vale a pena uma hora a gente falar um pouco mais sobre isso. Vocês pararam para pensar que aquele viaduto daquela primeira foto, aquele caos, gerou essa obra de arte? E que aí nos alimenta de muito amor, de muita energia boa, e a gente devolve de uma forma incrível. Elis Regina, Aldir Blanc, que foi vítima recente da Covid-19. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse link desse
viaduto que caiu com essa música? Ninguém? Então a gente vai para a próxima. Ok. Alguém reconhece essa foto? Sim, ali reconhece. Bruna também. Bom, essa foto, ela tá com uma tarja. Eu não faço nem questão de mostrar ela focada, enfim, nem sem tarja, né? Porque é uma criança nua correndo na explosão da bomba de Hiroshima, né? Que acho que é uma das maiores atrocidades da humanidade, né? Então essa foto, ela ficou muito famosa, e essa menina, ela ficou muito famosa, assim, no sentido de que no caos japonês, no caos de uma bomba que matou milhares de pessoas, não é que ela matou, ela desintegrou, não se tem nem notícias do que virou, porque as pessoas desintegraram com o poder da bomba. E aí a gente vê crianças correndo e um fotógrafo que registrou isso. Essa foto, provavelmente, é uma das fotos mais famosas quando a gente se fala em bomba de Hiroshima. O ataque, né, dos Estados Unidos à cidade de Hiroshima com a bomba atômica. E aí, Li e Sandra não valem vocês responderem agora, tá bom? Nem a Li, nem a Sandra. Alguém sabe dizer o que essa imagem possa ter inspirado de manifestação artística? E você sabe, Sandra? Vocês sabem? Só por curiosidade. Alguém sabe, gente? Não? Muito bem, Angélica. A gente tem essa manifestação artística. A rosa com cirro, pensei nas feridas. Gente, desculpa, eu não tirei aqui o fone. Eu vou pôr de novo, ela tem um minutinho só, tudo bem? Acho que vocês não estavam escutando. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueça da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem cor. Vocês conseguiram escutar a letra dela? Sim. Ô Zé, nossa, me veio a música da Simone na cabeça. Que louca. Não. Mas percebam que essa tragédia também serviu de material para manifestação cultural e artística. Vocês estão percebendo que o caos, ele nos dá esse material para a gente filosofar, não é? Para a gente
pintar o set da forma com que a gente quiser. Basta a gente olhar com os olhos, com os olhos de artista, certo? Legal, Pedro. Bom, aí tem uma imagem chocante da semana. Acho que essa imagem viralizou, todo mundo viu, todo mundo sabe dessa imagem. Uma pessoa que se julga de classe superior e tem o direito, e acha que tem o direito de ofender um entregador de comida. E praticou aquilo que a gente está cansado de ver no Brasil, que é o preconceito. Nesse caso, racismo. A gente está vivendo tempos em que algumas pessoas, como esse cara, tá legitimando o racismo de outras pessoas. Não vão pensar vocês que a explosão na internet, defendendo esse cara, esse rapaz que foi agredido, ela é realmente uma manifestação unânime, tá? Muita gente pensa e age como esse rapaz que agrediu, tudo bem? A gente pode ter certeza que tem muita gente que não se manifesta, que pensa como esse cara. Porque o problema, sim, está nesse cara que praticou esse crime. Mas existe um outro problema que é pior, que são as pessoas que realmente não falam sobre isso, mas pensam igual. E o racismo e outros tipos de preconceito, ele só tem essa força porque muita gente pensa igual a esse cara. Porque senão nós, que não concordamos, seríamos maioria. Mas nós não somos maioria. Nós somos barulhentos, é diferente. Nós fomos lá e bombardeamos as redes sociais, dizendo que a favor desse cara, a favor desse menino que foi lá fazer o trabalho dele. Mas a grande maioria é racista. E eu vi uma atriz transex chamada Nani People, fez uma novela na Globo não faz muito tempo, que ela colocou um negócio muito importante. Ela colocou uma foto dela escrita racista em desconstrução. E aí ela escreveu um texto falando disso, que ela foi criada dessa forma, que ela é racista, que ela foi racista e que ela está entendendo o mundo de outra forma e que ela está se desconstruindo. O que nós precisamos não é que todos sejam antirracistas, é que todos os racistas se desconstruam, certo? Senão a gente não vai virar maioria nunca. Mas o grande problema é que existe uma maioria que é racista, que vela esse preconceito e que legitima um crime como esse. O que não foi legal é que as pessoas começaram a atacar a aparência física desse cara para justificar o antirracismo. Isso não é legal. A gente praticar bullying com essa pessoa porque ele é gordo, porque ele não tem pescoço, porque, enfim, para defender o cara, a gente está praticando um crime para justificar o outro, tá? A aparência do cara não justifica o ataque, de chamá-lo de gordo e etc. Porque aí a gente já está legitimando um outro crime. E aí, olha só quantas pessoas saíram do armário praticando gordofobia. Muitas. E querendo justificar que não era gordofobia. Porque a gente não parou para pensar ainda que tem muita gente que legitima a voz desse cara branco. E que também defende. Então, a gente precisa se abrir. Uma piadinha não é uma piadinha sobre gordo. Compararam ele com muitos personagens enfim, que eu nem conheço, né? Satirizando. Para uns é sátira, para outros foi bullying a vida inteira. Então a gente precisa pensar que
combater o racismo, praticando gordofobia, que a gente não está mudando o mundo em nada. A gente só está saindo do armário, assumindo que a gente é gordofóbico. Pensem sobre isso. Mas nós temos um espetáculo que faz poesia sobre isso, sobre combater o racismo. E por que eu vou falar desse espetáculo? Porque eu já vi muita gente fazendo cara de novo. Enquanto todas as pessoas estiverem pensando isso, eu estou fazendo muito bem em colocar esse vídeo quantas vezes fizerem necessário. Porque as pessoas não podem achar que esse espetáculo cansou de tanto que eu falei. E todo mundo que me conhece já sabe do que eu estou falando. Esse espetáculo é necessário para a gente seguir em frente. Se algum de nós falar de novo isso, a gente precisa repensar a nossa conduta. Porque não é de novo. Porque isso aconteceu essa semana, e não aconteceu só com esse cara. Aconteceu com o menino no shopping, que foi comprar o presente para o pai. Era o primeiro trabalho dele, o primeiro dia dos pais. Ele foi jogado num corredor, a sorte que um monte de gente correu, filmou, pediu para soltar, porque senão 2 policiais... Vocês sabem o que pode acontecer. Podia acontecer. E o menino foi salvo. Então, isso está acontecendo. Então, eu vou continuar utilizando esse espetáculo, sim. Porque ele é necessário. Eu não preciso nem... Ui, caiu a caneta. Eu não preciso nem... Opa! Eu não preciso nem falar que espetáculo é. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Não. Muito obrigado, Débora. Não precisam responder mais. Todo mundo sabe que espetáculo que eu estou falando. E aí a gente vai falar o que essa cena... pode nos ensinar sobre isso. Sobre esse crime. Beleza? Também é falar por ela, e ela. Falar é resistir. Falar é existir. Falar é estilhaça a máscara do silêncio. Eu sou um oceano negro, vasto e irrequieto, deixando para trás noites de terror e medo, trazendo os dons que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. Atravessar o exílio, deixar para trás todas as fraturas, as reais e as metafóricas, desembarcar neste século e ser uma mulher preta que fala quando canta. E assim, faz a voz percorrer o incontornável trajeto guiar entre o dedo e a ferida. A carne mais barata, carne negra. Era carne negra, a carne mais barata do mercado era carne. Foi a carne negra, agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne. Não deixaremos mais. Mais barata do mercado era carne. Foi a carne negra. De graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego nos hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado era carne. Era carne negra. A carne mais barata do mercado era carne. Parem de nos matar. A carne mais barata do mercado era carne. A carne mais barata do mercado era carne negra. Que fez e faz história, segurando esse país no braço. Bom, esse espetáculo, ele foi lançado há 2 anos. E é indescritível. Porque o que elas cantaram há 2 anos atrás aconteceu essa semana de muitas formas. Algumas a gente viu porque viralizou, e as que a gente não viu. E aquelas pessoas pretas que se calam, não é? Isso tudo está dentro de um caos. Está dentro de um caos total, está dentro de um caos pessoal,
Porque esse cara branco que agrediu, ele tá num caos. Isso é fato. Ele tá num caos. E ele tá transferindo o caos dele para o outro, né? E o outro deu uma sapatada ainda na cara dele e falou, mas você trabalhou ou você ganhou? Porque é isso, não se calou. Foi muito bonito de ver ele responder isso. Porque, né, a gente imagina que ele deu uma tirada legal no cara. Mas, bom, como todo mundo sabe, eu assisti esse espetáculo 3 vezes, inclusive aqui em Birigui. Vocês precisam ficar mais atentos ao SESC, ao SESI, quando voltar, porque esse espetáculo esteve aqui, em Birigui, né? E eu fui para Rio Preto assistir, e depois 2 vezes em São Paulo. Para mim, isso é musical. O resto ainda não foi inventado. Não existe. Ponto. Não discutam comigo e não me julguem. Falar sobre a carne e falar sobre o empoderamento que a comunidade negra está assumindo é muito importante. E mais importante, ou tão importante quanto isso, é fazer com que pessoas brancas comprem essa ideia. Porque a gente só vai acabar com o racismo, assim como acabou a escravidão, se pessoas brancas, de alguma forma, entenderem a necessidade de lutarmos pela igualdade. Então, falamos do caos, da comunidade, das pessoas que foram para a rua nos Estados Unidos e no mundo inteiro, vidas negras importam. Isso tudo está dentro de um caos, né? E aí, parem para pensar no caos que está dentro desse cara branco e parem para pensar no caos que é para esse menino todos os dias ter que aguentar isso, né? Ai, meu Deus, de novo, cara branco. Ele já sabe o perfil, né? Porque isso se repete com frequência. O que me assusta de fato é o cara que está ali e não faz nada. Se a gente olhar para essa foto, tem esse cara aí, que a gente chama de cara padrão, que não faz nada, que não separa isso, que não toma esse partido desse menino. Isso é muito preocupante, porque ele não quer se indispor com o vizinho, mas ele não quer fazer o certo, quer defender. Se ele não defende, então ele está assumindo a posição do agressor. Caos, puro caos. Digamos, quem pode ler para a gente? É um poema em 2 partes. Abre o microfone, alguém lê. Alô? Vamos lá. Leia. Denis? Denis, você estava com o microfone. Alguém lê? Peraí. Leia. Meu Deus. Em tempos negros, não se dirá quando a nogueira balançou no vento, mas sim quando o pintor de paredes esmagou os trabalhadores. Não se dirá quando o menino fez deslizar as pedras, a pedra lisa pela superfície da correnteza, mas sim quando prepararam as grandes guerras. Continua. Não se dirá quando a mulher foi para o quarto, mas sim quando os grandes poderes se uniram contra os trabalhadores. Não se dirá os tempos eram negros, mas sim porque os seus poetas silenciaram. E aí, o que vocês acharam dessa poesia do Brecht? Ele está falando de caos, sim ou não? E ela serve para a gente hoje, e ele está chamando os poetas. Olha, daqui um tempo, daqui 100 anos, não vão dizer os tempos eram negros. Vão dizer por que é que os poetas silenciaram. Está dizendo que daqui 100 anos não vão dizer uma coisa, vão dizer outra. Ele acaba fazendo essa reflexão que depois a gente vai ler esse poema de novo, que ele precisa nos inspirar. Beleza? E essa foto? Na verdade, eu pus até um desenho, porque a foto é muito chocante. Alguém lembra dessa foto? Que, na verdade, é um desenho. Trata de uma criança refugiada
que acabou morrendo na praia, né? Enfim, é o caos de você não poder viver no seu país, ter que fugir e morrer na praia da forma com que tragicamente morreu esse menino. Quem poderia ler esse poema? Eu posso. Vamos lá. Tá, pode ir. O nascido depois. Eu confesso, eu não tenho esperança. Os cegos falam de uma saída. Eu vejo, após os erros terem sido usados como última companhia à nossa frente, senta-se o nada. Bertolt Brecht. Percebam que ele está falando de falta de esperança e que na frente dele, depois de muita reflexão, senta-se o nada. Porque é isso. A gente olha para uma foto dessa e fala, não há esperança. Porque estamos vivendo no meio do caos. É ou não é? Bom, eu desfoquei o rosto desse rapaz, porque não nos interessa. E também dei uma desfocada no nome, que também não nos interessa. Aí a gente lê essa notícia, ou no jornal, em algum site. Quem pode ler essa notícia pra gente? Eu leio. Vai. Alguém que não foi, Joãozinho? Ah, pode ser, então. Por favor. Eu posso ler? Vai, Bianca. É morto em confronto no Rio de Janeiro. Criminoso estava foragido e tinha recompensa de R$10.000. Estamos falando de um criminoso, de um traficante, que foi morto em confronto com a polícia. E a polícia, se está procurando um traficante e alguém mata, a gente sabe que é um trabalho a menos para a polícia. Como é que nós, artistas, observamos isso? Como é que nós entendemos essa situação? Bandido bom é bandido morto? Ou, calma, não é assim. Porque a gente entra numa questão muito difícil de violência. Mas como é que nós, artistas, nos portamos diante de uma notícia desse caos da violência? Alguém pode dizer? Alguém gostaria de dizer como é que a gente se comporta? Ou ainda é uma dúvida porque a gente não parou para pensar sobre o assunto? Zé, é tão complicado porque o ser humano é incrível, né? Por mais que você tente não ser assim, mas quando você vê uma notícia dessa, você fala, menos um. Menos um. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem que ser feito um outro trabalho. Matar não é a solução. Não, mas... Falando de poesia, dentro da poesia, nós temos que enxergar, eu acredito, se eu fosse fazer uma poesia ou escrever algo sobre esse episódio, provavelmente eu veria não só o agora, eu enxergaria o que essa pessoa passou desde então, até aí, entendeu? Então eu enxergaria os poréns, as coisas que ficaram para trás. É isso. Muito bem. A gente precisa pensar naquilo que a gente pensa sobre isso, porque ali falou uma coisa importante. Quando a gente lê uma notícia dessa, a gente passa, porque a gente fala menos um, porque a gente vive nesse caos da violência também. E não é da violência somente policial contra favelados e a violência doméstica, não é? A gente vê violência de todas as formas. E aí a gente precisa pensar nisso. E como é que a mãe desse menino lê uma notícia dessa? Como é que é o caos da mãe desse rapaz? Será que é o mesmo caos que a gente enxerga? Será que a mãe desse menino, como é que ela escreve, como é que ela vê essa notícia que o traficante está morto? E o traficante é o filho dela? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é um outro caos, não é? Para ela, pode ser que não tenha a mesma visão que para outras pessoas. Provavelmente não tem, porque é o filho dela. Como é que a gente entende isso? Vou colocar a narração de uma mãe
com a perda do filho, que vocês conhecem com legenda, para que vocês leiam, para não fingir que não entendeu, porque essa letra fala disso. A mãe perdeu o filho. Para nós, ou para a sociedade, não sei, é um traficante que foi morto. Mas para a mãe... Eu ia falar por ela, e ela. Só um instante. Pessoal, me deem um minuto. Eu vou trocar de tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Quando seu moço nasceu meu caminho, não era um pinto de revidar. Eu nasci com carinho,
Ele me disse que chegava lá. Assistiram? Sim. Sim. O que vocês... Vocês percebam que é o caos de uma mãe, é uma outra sensibilidade? Ela está falando, na verdade, do filho dela, não é? Que, para nós, é o traficante. É um outro ponto de vista que a gente precisa olhar também. Bom, a gente está encerrando, eu vou encerrar com uma imagem. Tá? Para a mãe, é um outro caos que não o nosso. Não é? Bom, vocês estão vendo essa imagem? Sim. Sim. Essa imagem é de hoje. A gente está vivendo, acho que o nosso pior momento como humanidade, como ser humano, não é? A gente está vivendo um caos. Se a gente levar tudo isso em consideração, eu tenho uma proposta de ação para vocês. Da gente fazer uma manifestação cultural contando para quem vai nascer daqui 100 anos que hoje a gente está vivendo o fim do mundo. Como é que a gente vai contar? Vocês entenderam? A gente vai pegar todas essas informações sobre caos e a gente vai criar uma manifestação artística contando para as pessoas que vão nascer daqui 100 anos que nós estamos vivendo o fim do mundo. E vocês têm todas essas referências de imagens, poesias, vídeos e etc. A gente vai ter até domingo para fazer isso, certo? Domingo à noite tem que entregar. E no nosso grupo a gente continua a aula, tudo bem? Alguém, 2 pessoas aí, 15 segundinhos para finalizar para a gente. Gostaria de falar? O que achou do tema? Eu queria falar, Zé. Fale. Eu achei muito, muito forte. Porque quando a gente vê essas notícias, né? A gente pensa, que dó. Tipo, poxa vida, né? E acaba aí, né? E como você disse, pra gente é o traficante que morreu. Mas eu tô muito reflexiva nessa questão da mãe. E essa mãe sentada assistindo, recebendo essa notícia. Pra ela não era um traficante, pra ela era o filho. E eu não sei como é essa dor de perder um filho. Mas eu imagino que deve ser muito, muito forte, né? Então eu tô arrepiadíssima, arrepiadíssima. Com certeza eu vou ir dormir pensando nisso, porque é algo que não dá pra gente só pensar na hora e falar. A gente tem que refletir mesmo, muito, né? Era só isso mesmo que eu queria falar. Mais alguém pra gente encerrar? Alguém gostaria de falar sobre o tema? A gente continua no nosso grupo. Bom. Oi? Pode falar. Não, assim, é bem rápido, né? Eu olhando tudo isso,
eu penso assim, um artista olhando para tudo isso que a gente viu hoje, pelo menos o que a gente viu hoje, porque existem muitas, milhões de possibilidades, mas vamos olhar para isso tudo que a gente viu hoje. Disso dá para sair tela, dá para sair poesia, dá para sair dança, música, cronologia, música. Gente, é muito rico ao mesmo tempo que a gente tem que aceitar tudo isso porque faz parte, senão a vida também não teria beleza, porque se a gente só conhece a felicidade porque existe a dor, porque existe a tristeza. É isso, gente. Eu não vou me alongar, que já passaram 3 minutos, mas a gente vai agora pensar nisso. Como é que a gente conta para quem vai nascer daqui 100 anos que hoje nós estamos vivendo o fim do mundo? Eu não aceito menos do que o que vocês fizeram. Foi um show. Gente, boa noite. A gente se fala já já pelo grupo. Boa noite. Boa noite, Zé. Tchau, gente. Tchau, gente.